Muito bem, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, está escrito assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você puder, na sua casa, ler com calma os primeiros 4 capítulos do livro de Romanos, você vai ver que Paulo está falando, ensinando que todos nós, seres humanos, somos pecadores, por causa da natureza adâmica, a natureza carnal. Você vê que a tendência da nossa carne é fazer o que é mal, não é verdade? Se alguém fez mal, é se vingar. Se alguém não gosta da gente, também não gostar dela. Ou seja, a natureza humana, por mais que a pessoa tenha uma boa educação, seja honesta, seja uma pessoa que tenha um bom coração, mesmo assim, ela ainda é uma pecadora. E por isso, porque todos somos pecadores, precisamos de um Salvador. Precisamos de alguém que nos tire ou nos livre dessa culpa, desse pecado, para poder sermos aceitos por Deus. Por isso, aqui no capítulo 5, Paulo, ele chega à conclusão que nós fomos justificados pela fé, por causa de Jesus. Então, para você entender, vamos por partes. Primeiro, o que significa, o que ele quis dizer quando ele diz que nós fomos justificados? A palavra justificado significa tornar justo, significa tornar uma pessoa culpada, tornar ela inocente, um injusto, tornar ele justo. E foi isso que o sacrifício de Jesus fez por nós. Então, quando eu assumo Ele como meu Salvador, quando eu reconheço a minha condição de pecador e peço a Ele, como pecador, que Ele me perdoe, que Ele aceite o meu arrependimento sincero, que entrego a minha vida a Ele para que Ele perdoe-me dos meus pecados, então, não importa quem eu fui, o que eu já tenha feito, eu me torno justo aos olhos de quem? De Deus, não por méritos, não porque eu mereci, mas por causa do que Jesus fez por mim. É mais ou menos, para você entender, é mais ou menos como se eu tivesse cometido um crime, e diante do tribunal, alguém entrasse no meio daquela audiência e dissesse o seguinte: eu fiz o crime no lugar dele, eu assumo a culpa dele. Eu fiz o crime não, melhor dizendo, eu assumo o crime dele. Ah, mas ele não merece, não importa, eu assumo a culpa dele, eu aceito ser preso para que ele seja solto. É mais ou menos isso que acontece quando você aceita Jesus, quando você se rende, quando você aceita Ele como seu Salvador. Então, os nossos crimes são assumidos pelo Senhor Jesus e nós nos tornamos livres e aceitos por Deus. Por isso que ele afirma que, tendo sido, pois, justificados, temos paz com Deus. Repare bem, não é a paz de Deus, é a paz com Deus. Ele está se referindo aqui, não na paz do lado de fora, ele está se referindo aqui numa reconciliação com Deus. Ou seja, por causa do sacrifício de Jesus por nós, então nós podemos ter paz com Deus. Sem Jesus é impossível ter paz com quem? Com Deus. Mas por causa do Senhor Jesus é possível estarmos em paz com Deus, fazermos as pazes com Deus. Imagine, por exemplo, que você falhou com alguém. Imagine que você discutiu com um familiar, um amigo seu, e aquela pessoa, ela não deixou de falar com você, não olha mais na sua cara, não aceita nem sequer ouvir o seu nome. E aí alguém, um intercessor, vai lá e diz: olha, a culpa não foi dela, a culpa foi minha. E aí, através desse intercessor, a paz entre você e aquela pessoa. Foi isso que Jesus fez. Não havia paz
Não havia reconciliação entre o homem e quem? E Deus. E então Jesus veio para reconciliar e nós termos paz com quem? Com Deus. E isso aqui é extremamente importante, porque se tem uma coisa que você não pode abrir mão, é de ter paz com quem? Com Deus. Às vezes acontece da gente não ter paz com os outros, não porque a gente não quer, mas porque nem todo mundo quer ter paz com a gente. Você concorda comigo? Às vezes tem pessoas que não gostam de você e você não pode obrigar elas a gostar de você. Então, você não consegue ter paz com ela, não por você provocá-la, mas porque a pessoa realmente não quer essa paz com você. Então, por causa disso, você às vezes tem problemas no trabalho, problemas na família, problemas onde você mora. Isso está sujeito a acontecer. Mas, ainda que você possa não ter paz com todos ao seu redor, você não pode abrir mão de ter paz com quem? Com Deus. Porque se você não tiver paz com Deus, você pode estar em paz com todo mundo. Você pode ser aquela pessoa amada por todo mundo. Mas se você não tiver paz com Deus, a paz que você tem com essas pessoas não vai te fazer feliz. Porque a pior coisa que tem é a pessoa não estar em paz com quem? Com Deus. E quando é que nós não temos paz com Deus? Quando a nossa consciência nos indica que nós precisamos se arrepender, precisamos se consertar, precisamos aceitar verdadeiramente Jesus como seu Salvador, que não significa apenas acreditar nele, significa você se entregar, assumir publicamente a sua fé nele, você viver em comunhão com ele. E quando isso não acontece, você fica sem o quê? Sem paz. A sua consciência lhe incomoda. E não sou eu só quem estou dizendo, a Bíblia diz isso. Eu vou colocar ali para você ver no ecrã 2 passagens no livro de Isaías que fala isso. No capítulo 28, versículo 22 está escrito: mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Quando o profeta Isaías disse sobre isso, sobre essa paz, ele não está se referindo à paz do lado de fora, porque você pode pensar assim: mas eu conheço muita gente incrédula, que não acredita em Deus, que nem tão pouco acredita em Jesus, e elas têm paz, porque têm dinheiro, porque têm amigos, porque têm fama. Não é essa paz aí que o profeta Isaías está falando. Ele está falando de uma paz que acontece aonde? Dentro do interior. Por isso que tem gente que tem dinheiro, tem fama, tem sucesso, é amado por muita gente, mas comete o suicídio, tem depressão, não dá certo com nenhum relacionamento. Você já viu artistas que já casaram 4, 5, 6 vezes? Já não já? Por quê? Porque não estão bem consigo mesmo. E se ela não está bem com ela mesma, como é que ela vai estar bem com outras pessoas? Percebe, sim ou não? Como ela vai conseguir amar alguém se ela não ama a Deus acima de todas as coisas? Não funciona. Então, por isso, a Bíblia diz que o ímpio não tem paz. E ainda confirma, quando lá no capítulo 57, versículo 21, ele diz novamente: não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Então, se você quer ter paz na vida, você precisa primeiro ter paz com quem? Com Deus. Fazer as pazes com Deus. Estar em paz com Deus. Porque quando você está em paz com Deus, aí não importa o que acontece do lado de fora. Por isso que nos próximos versículos, Paulo ele diz assim, versículo 2: pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também, leia comigo em voz alta, nos gloriamos nas tribulações. Veja só, esse gloriamos aqui pode ser traduzido por alegremos. Então ele está dizendo, por causa da paz que nós temos com Deus, nós nos alegramos nas tribulações. Repare, não é das tribulações. Ninguém se alegra por estar sendo tribulado. Ninguém se alegra da tribulação. Se alegra, Paulo está dizendo que quem tem paz com Deus, mesmo em tribulações, se alegra nas tribulações.
Ela passa por lutas, passa por tribulações, mas ainda assim ela consegue se alegrar, porque ela está em paz com quem? Com Deus. Ela diz o seguinte: eu sei que essa injustiça se levantou contra mim, eu sei que eu estou sendo perseguido por causa da minha fé, mas eu estou em paz com Deus. E eu sei que Ele está no controle de tudo. Consegue compreender, sim ou não? Então, não importa as lutas que você passe, não importe as tribulações que você enfrente, se você está em paz com Deus, você passe por meio dessas lutas de cabeça erguida e em paz. Elas não tiram o seu sono. O que as pessoas falam, o que as pessoas pensam a seu respeito, o que as pessoas desejam de mal para si, nada disso lhe afeta. Por quê? Porque você está em paz com Deus. Quando você não está em paz com Deus, aí tudo mais afeta. Aí o que os outros pensam a seu respeito importa, o que os outros dizem a seu respeito importa, aí é um inferno. Você não tem paz. Mas quando você tem paz com Deus, então todo o resto não interessa, porque você sabe que a sua vida está na presença de quem? De Deus, está nas mãos dele. Amém? E veja só que sequência maravilhosa. Ele diz: e nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz o quê? A experiência, e a experiência produz a esperança. Ou seja, uma coisa provoca outra. Então, eu coloquei ali essa sequência para você não esquecer mais. As tribulações provocam paciência, porque a perseverança. Elas vão provocar o quê? Experiências com Deus e vão fortalecer a sua esperança. Então, por que Deus permite que a gente que esteja em paz com Ele passe por tribulações? Alguém pode pensar assim: mas espera aí, eu faço as pazes com Deus e Ele deixa eu passar por isso? Então eu faço as pazes com Deus e Ele permite que eu passe por essa tribulação? Ora, se você está em paz com Deus, Ele não vai permitir nada que você passe que não seja para o seu bem e para o bem de outras pessoas também, porque Ele não está vendo só a nossa salvação, mas também a salvação de outras pessoas através de nós. Vamos pegar o exemplo de Ana, que o bispo usou na oração. Se Ana não fosse estéril, a tribulação dela era o fato dela não poder dar luz a filhos. A mulher do seu esposo, né, a segunda mulher, que era a sua rival, entre aspas, provocava ela excessivamente. A gente entende que a sua rival não era convertida, não era uma pessoa de Deus, por causa do comportamento dela, porque se ela fosse de Deus, fosse convertida, ela não ia ficar provocando Ana por causa da sua esterilidade. Você concorda comigo? Embora a Bíblia não diz que a mulher, que a Penina fosse incrédula, mas o comportamento dela mostra que era uma pessoa perturbada. Então, a tribulação de Ana era o fato de que aquela mulher perturbada na casa dela ficasse provocando ela. Imagino, com palavras como quem diz: você não serve para nada, quem você acredita, você ora tanto para esse Deus e Deus não te deixa ter luz a filhos, você é uma amaldiçoada, e coisas por aí afora. Então a tribulação dela era ouvir aquelas palavras, ela acreditar tanto em Deus e estar passando por aquilo. Mas se ela não passasse por isso, ela não teria feito o voto que ela fez com Deus, o filho dela não teria sido oferecido para Deus, não teria sido criado no templo, no tabernáculo pelo profeta Eli, e não teria se tornado o profeta Samuel, que tantas coisas, que tanto foi usado por Deus para o bem, não só da família de Ana, mas de toda a nação de Israel. Ela sabia disso? Quando ela estava lá estéril, ela sabia que ela estava passando por tudo aquilo para poder do ventre dela nascer um grande homem de Deus que ia abençoar muita gente? Não sabia. Mas porque ela estava em paz com quem? Com Deus, ela suportou tudo aquilo. Entende, sim ou não? Por isso que a tribulação gera paciência.
E essa paciência aí, não é aquela paciência de ficar sentado na rede, na cama, esperando as coisas passarem. Essa paciência, ela significa uma capacidade de você não desistir dos seus objetivos, daquilo que você quer, quando você sabe que aquilo é a vontade de Deus. Não confunda perseverança com teimosia. Teimosia é quando a pessoa insiste no que é errado. Mas perseverança é quando ela insiste no que é certo. Teimosia é quando ela insiste na vontade dela. Perseverança é quando você insiste naquilo que você sabe que é a vontade de Deus. Entende a diferença? Então as tribulações, elas fazem com que a gente se torne perseverante. Se tudo fosse fácil, não existiria perseverança. Se tudo que você pedisse bastasse estalar o dedo e Deus já respondesse, haveria a necessidade de perseverança? Não. Então, as tribulações, elas servem para que nós venhamos praticar, exercitar a perseverança. Cada tribulação que a gente passa, a gente se torna mais perseverante. E essa perseverança na vontade de Deus, em buscar o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida, nos torna ou causa experiências com quem? Com Deus. Por quê? Porque experiência com Deus você não vai ter apenas conhecendo a Bíblia. Conhecer a palavra de Deus é importante, porque você vai conhecer a vontade dEle, você vai conhecer o que Ele quer que você faça. Mas do que adianta você saber o que Ele quer e não praticar? Não vai adiantar o quê? Nada. Então, o conhecimento de Deus, as experiências com Deus, elas surgem nas lutas que nós passamos. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, imagine um marinheiro, uma pessoa que estudou tudo sobre o mar. Ele sabe tudo sobre o mar, sabe tudo sobre o navio, sabe tudo sobre as tempestades, mas nunca esteve em alto mar. Esse marinheiro tem alguma experiência? Ele tem conhecimento sobre tudo que é o mar, mas não tem experiência alguma porque nunca esteve numa tempestade. Então, são as tempestades que formam o bom marinheiro. Percebe a diferença? Assim também, o que forma um homem ou a mulher de Deus são as lutas que nós passamos. Por isso que você vê na Bíblia que todos os homens de Deus, e quanto mais de Deus eles foram, mais lutas eles passaram. Qual foi o homem de Deus que teve vida fácil na Bíblia? Mas se você observar, desde os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, até os apóstolos, Pedro, Paulo, Tiago, João, todos esses homens que foram usados por Deus, passaram por aquela sequência. Não houve nenhum que nasceu apenas de uma revelação e pronto, já estava formado um homem de Deus, não. Eles tiveram a revelação, eles ouviram a voz de Deus, mas para que eles pudessem conhecer a Deus, tiveram que passar por lutas, perseguições, tribulações, e quanto mais experiência, quanto mais lutas eles tiveram, maior eram as experiências dele com quem? Com Deus. Mas não perca a linha do raciocínio, porque tudo isso, para você conseguir passar por esse processo, você tem que estar em paz com Deus. Se em paz com Deus, isso aqui nunca vai acontecer na sua vida. Amém? O que a nossa experiência com Deus faz dentro da gente? Aumenta o quê? O que aumenta? A esperança. E esperança em quê? Esperança na redenção da nossa alma, esperança na volta de Jesus, esperança de que um dia estaremos com Ele por toda a eternidade. E essa esperança aí, não é aquela esperança do tipo, eu espero que sim, espero que isso aconteça. Não é como a nossa, quando a gente fala de esperança, a gente fala de uma coisa que a gente não tem tanta convicção, a gente tem uma esperança, não é? Então, você acredita que o Porto vai vencer este ano? Eu tenho esperança que sim, não é? Não é esse tipo de esperança. A esperança que aumenta dentro de nós
com as lutas que passamos e as experiências que vamos tendo com Deus, é aquela esperança do jeito que diz assim: eu tenho certeza que sim. Cada dia que passa, cada luta que eu enfrento, é maior a certeza que eu tenho de que Deus é comigo e que um dia eu estarei com Ele por toda a eternidade. Por isso as lutas, aquela pessoa que diz assim: eu me afastei porque eu passei por uma luta, eu me esfriei na fé porque eu passei por uma tribulação, isso é mentira, isso não faz sentido, porque se ela estava em paz com Deus quando passou por aquilo, as lutas fazem o contrário, ao invés de fazê-la desanimar, fazem ela ficar com uma esperança cada vez maior, a esperança de que Deus é com ela e que um dia ela estará com Ele por toda a eternidade. Amém, pessoal? Então, para tudo isso acontecer, é necessário que primeiro, lá atrás, você primeiro esteja em paz com quem? Com Deus. Porque sem paz com Ele é impossível. As lutas vão lhe destruir, as tribulações vão lhe abater, e tudo você vai viver, mesmo dentro da igreja, você vai viver refém do pecado, refém dos sentimentos, refém do que as pessoas falam, pensam a seu respeito, até o dia que você dizer o seguinte: eu não quero mais ser escravo do mundo, escravo do pecado, escravo dos sentimentos, eu aceito a minha absolvição por Jesus, eu aceito me tornar livre de tudo isso, pelo sacrifício que Jesus fez por mim, pelo preço que Ele pagou por mim. Aí você recebe essa paz com Deus, e aí não importa mais o que você venha passar ou enfrentar, momentos bons, momentos difíceis, momentos de paz, momentos de tribulação, tudo isso para você não vai fazer mais diferença alguma, porque você anda em paz com quem? Com Deus. Você quer ter essa paz com Deus? O que é que, existe alguma coisa que está impedindo você de ter essa paz com Deus? Existe dentro de você, na sua consciência, existe alguma coisa que você sabe que você tem que fazer para estar em paz com Ele? Abrir mão de alguma coisa, se corrigir de alguma coisa, fazer algo que você ainda não fez. O que é que você acredita que precisa para você verdadeiramente sair daqui hoje em paz com Deus? Você pode falar para Ele, nessa oração que nós vamos fazer, você pode dizer para Ele que você está disposto a fazer isso. Amém? Por outro lado, se a sua consciência diz não, graças a Deus, talvez você esteja até a viver hoje os dias da sua vida que mais comunhão com Deus você já teve. Graças a Deus por isso, você está em paz com Deus. Lute para que essa paz seja sempre a coisa mais importante na sua vida. Você pode perder a paz com os outros, pode perder a paz com as coisas, mas nunca perca essa paz com Deus, porque ela é a mais importante. Amém? Então vamos fazer a oração. Fiquem de pé, por favor.